Vou dar início ao nosso evento, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer ter todos vocês dentro desse webinar, né, desse evento online, que a tecnologia veio para nos aproximar e poder compartilhar conhecimento também, né? Então, sejam todos bem-vindos para falar desse tema de incidente de segurança, né, de tratamento de incidente, e nós vamos dar o bastante ênfase também na questão da própria governança. Esse evento é um evento realizado pelo PFFA, Pigão, Ferrão e Fioravante, Sociedade de Advogados. Hoje nós tivemos a grata e feliz notícia de nós estarmos no ranking da revista Análise como um dos escritórios mais admirados na capital de São Paulo, né? Na Grande São Paulo. Então, no ranking regional de 2024, nós estamos presentes. E fora os demais rankings, né, que muito nos orgulha estar fazendo parte dele também. Para quem não conhece o Pigão, Ferrão e Fioravante, nós chamamos bastante de PFFA, é um escritório voltado para direito digital, proteção de dados e também para o direito empresarial no que envolve tecnologia, inovação, a parte toda também do societário de evolução de startup. Então, segue também o nosso QR Code para vocês, né, que tem todos os acessos às nossas plataformas digitais para vocês conhecerem um pouquinho de nós também. E temos o apoio também do Data Solution, que é do nosso querido e grande amigo e parceiro Washington Almeida. Ao meu lado, estou com a minha querida amiga, sócia, doutora Rúbia Ferrão, que é advogada, professora, sócia aqui no escritório, que trabalhamos em conjunto na área de Direito Digital e Proteção de Dados. Ela é professora em diversas universidades, mestra em Direito Civil pela USP e também doutoranda por Direito Civil também pela USP. Também foi reconhecida pela Análise Advocacia como uma das advogadas mais admiradas, e é com muita alegria também que eu estou ao lado do querido amigo Washington Almeida, que ele é engenheiro eletrônico, especialista em Direito e Tecnologia da Informação, também especializado em perícia forense, é perito judicial qualificado e ativo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de um currículo extenso, né, e de muita sabedoria que o nosso querido amigo Washington traz com bastante vigor e nos ajuda na parte de tecnologia junto com a WeData Solution. E para quem não me conhece, eu sou Larissa Pigão, eu sou advogada, sócia aqui no escritório do Pigão, Ferrão e Fioravante, Sociedade de Advogados, sou mestranda em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, sou LLM pela Universidade de Lisboa também, mas em proteção de dados pessoais, possuo algumas certificações pela Exim também na área de proteção dos dados pessoais. Então, eu sou bastante, né, vivo a área dos dados, né, do LGPD, do GDPR, e enfim. E antes de tudo, né, para que todos nós, acredito que a maioria das pessoas já estejam cientes de alguns termos, algumas terminologias, o que a gente não pode esquecer, né, dentro do que a gente envolve nessa sociedade da informação, no tratamento de dados e, literalmente, no que é importante para o próprio incidente. Que dado pessoal é qualquer tipo de informação relacionada a uma pessoa natural, sendo ela essas informações que tornam essa pessoa identificada ou identificável, fazendo com que esse conceito de dado pessoal seja um conceito muito mais abrangente do que uma informação por si só, né? E além disso, nós não podemos esquecer que o dado pessoal ele pertence a quem? A nós, ao próprio titular, e não à empresa, né? A empresa faz utilização desses dados, mas o dado ele é do próprio titular. Mas quem é a empresa? A empresa ela é ou a controladora ou a operadora como agente de tratamento. Então, para realizar o tratamento de dados, é preciso, né, que seja um agente de tratamento ou ele seja controlador e operador. E lembrando, né, que eu acho que isso é uma informação muito relevante, que o consentimento ele não é a única base de tratamento de dados, que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados para dados puros trouxe um leque de 10 bases legais e o consentimento faz parte de uma delas.
E além disso, que o titular ele tem que ter clareza dos seus direitos, saber sobre as regras e os princípios que fazem, né, que gerem esse tratamento de dados. E lembrando também que a obrigação de ter a nomeação de um DPO e o registro dos tratamentos de dados pessoais, isso que a gente vai falar bastante no decorrer desse evento de hoje, é obrigatória, né? Então, independentemente de qualquer coisa, a gente já começa perguntando: tem a nomeação do encarregado? Vocês já fizeram o registro das operações? E aí a gente vai falar um pouquinho lá na frente. E não se esquecendo que a lei traz a questão da obrigação da segurança nesse tratamento. Então, tem que trazer segurança para nós, para os titulares e literalmente para a empresa como um todo. E além disso, os agentes têm que ter clareza das suas responsabilidades, porque quem é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode supervisionar e também tem sanções quando o tratamento de dados é feito de maneira inadequada. Outro ponto importante também é que a LGPD ela não é uma única legislação que fala sobre o tratamento de dados. Ela é uma do quebra-cabeça de tratamento de dados, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados ela faz parte das leis que impactam o negócio da empresa. Então, se a gente está falando de uma empresa que traz uma empresa, vamos dar um exemplo, que ela é 100% online, a gente tem que verificar Marco Civil da internet, questão de Código de Defesa de Consumidor, se ela for uma empresa que oferece um produto para o consumidor, ou se for outras instituições, temos que olhar as legislações do Bacen, não esquecendo da nossa tão amada e tão consagrada Constituição Federal. E aí, Rubio, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o porquê que o incidente, né, quando a gente fala de incidente nesse contexto, quando a notificação é obrigatória e por que que isso é tão relevante no que tange à Lei Geral de Proteção de Dados. Excelente. Bom, oficialmente, boa noite a todos. Que alegria estar aqui nesse primeiro evento do PFFA, oficialmente, com meu querido amigo Washington, com a minha sócia Larissa, e com tantas pessoas conhecidas aqui no chat, a quem eu agradeço por prestigiar. Né, uma alegria muito grande. Como eu disse, a gente vai falar de incidentes, mas eu estou aqui mandando minhas energias, porque nós não teremos incidentes, tá? Então, eu estou mandando aqui, bate na madeira, então todo mundo que está participando aqui, só coisas boas a gente está desejando, tá bom? Mas a verdade é que a gente escolheu esse tema para começar, porque nós tivemos recentemente, né? Esse assunto veio à tona pela regulação do tema pela nossa querida Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas dando um passinho atrás, né, quando a gente olha a LGPD, que a Larissa muito bem traçou aí alguns pilares, né, para que a gente lembre aí de alguns pontos da Lei de Proteção de Dados, a gente precisa entender que a lei tornou obrigatória a notificação de incidentes de segurança, tá? Isso, antes da Lei de Proteção de Dados, ficava muito a critério, né, do controlador, que nem existia controlador, mas da empresa decidir se deveria, em respeito a uma transparência ou alguma legislação setorial, como a Larissa disse, não é só a LGPD, tem bancos, tem cadastro positivo, enfim, uma série de outras regulações ali que podem trazer Código de Defesa do Consumidor, que podem trazer ali essa obrigação de transparência ou uma notificação de fato relevante no contexto aí das empresas abertas e tudo mais. Mas fato é que a LGPD agora tornou claro, é obrigatório notificar incidentes de segurança. Então, eu queria começar trabalhando alguns conceitos com vocês, né? Não é qualquer incidente que precisa ser reportado. O que precisa ser reportado é um incidente de segurança, primeiro ponto, né? E segundo, que acarrete risco ou dano relevante aos titulares. Era isso que a nossa legislação falava ali no artigo 48, e falava que esse dever é do controlador, está aí na tela, né? O controlador que deve comunicar à NPD e ao titular, e dizia prazo razoável. Muito bem. O que é prazo razoável, gente? É difícil, né? Quem trabalha com contratos, no escritório a gente tem uma equipe, né, que trabalha muito com contratos, e quando vem no contrato esse negócio de razoável, eu já vou tirando tudo, porque esse negócio de razoável, depois o que é razoável para mim, pode não ser para vocês, pode não ser para o juiz,
E aí a gente começa a trabalhar com as palavras, né, razoáveis. Mas a lei falava isso, né? E falava, então, em risco, em dano relevante que precisaria ser notificado. A LGPD não trazia o conceito de incidente, mas o que fazia a gente chegar mais perto, né, do que seria ali um possível incidente seria ali o que consta no artigo 46. Porque o artigo 46, ele fala o seguinte, que os agentes devem adotar as medidas de segurança para proteger os dados pessoais do quê? Qual que pode ser, então, o incidente de segurança se eu não adoto essas medidas de segurança? Acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, aqui eu já quero trabalhar um conceito com vocês que a gente pode ter, então, um incidente de segurança, um evento de segurança, mas o que vai interessar para nós nessa noite é o incidente reportável, né? O incidente de segurança reportável. E nós, na nossa atuação jurídica, porque pode parecer fácil, eu sei quando eu tive um incidente, mas fato é que algumas questões que nós vamos abordar muitas vezes não são tão claras e os agentes de tratamento, seja o controlador, seja o operador, pode ter dúvida se aquele evento de segurança é um incidente reportável. E aí, não raro, como já aconteceu em outras vezes, né, a gente é consultado enquanto advogados para ajudar o cliente a entender e tomar a decisão se aquilo que aconteceu na companhia, então, enquadra no artigo, né, 48 e, consequentemente, para que sejam feitos os reportes ao ANPD e ao titular. Mas fato é que quando a gente fala de incidente, isso tudo antes dessa resolução, né? A gente precisa saber que existe um formulário, se você tem um incidente, que você vai fazer ali a comunicação à autoridade, e esse formulário dá aqui algumas ideias para nós do que poderia, então, ser incidentes, para que vocês possam ir entrando no clima aí do que pode acontecer, né? Qual incidente de segurança? Então, a autoridade fala, será que é um sequestro de dados ali, o ransomware, que está super conhecido, então invade o sistema, né? Pede o resgate. Será que é explorada alguma vulnerabilidade do sistema, roubo de credenciais, engenharia social, publicação não intencional dos dados? É muito interessante, uma vez eu tive uma consulta que a pessoa foi procurar o nome dela na internet, é como se eu pesquisasse lá no Google, Rúbia Ferrão, e eu cheguei num lugar que um link, que era um link do servidor de um determinado controlador. Então, com base nisso, o titular descobriu um incidente, né? Então, assim, não era um hacker, um cracker tentando acessar e fez toda ali uma coisa mirabolante para acessar. Não, tinha uma vulnerabilidade ali, né? Tinha provavelmente uma publicação não intencional do controlador, mas que permitia ali o acesso a essas informações. Envio de destinatário incorreto, quem nunca? O meu nome é mais difícil, Rúbia, né? Rúbia, para você talvez trocar ali o destinatário, pode acontecer, porque eu vou dizer para vocês que já aconteceu comigo, mas quem tem nomes mais comuns, às vezes recebe e-mail que não é para eles, e nisso pode vir um anexo ali com muitos dados pessoais, e isso pode ser considerado um incidente também, né? Então, negação de serviço, perda e roubo de documentos e dispositivos, falha em equipamento, outro tipo de incidente cibernético, sequestro com transferência de dados, vírus, violação de credencial por força bruta, divulgação de dados, acesso não autorizados aos sistemas, alteração, exclusão não autorizada de dados, descarte incorreto, falha de segurança da informação e qualquer outro tipo de incidente não cibernético. E olha que legal, lembra lá que no 46 a gente estava falando ali todas aquelas variantes, e aqui ele dá exemplos de incidentes. Bom, mas aí, depois disso, nós tivemos, então, agora recentemente, a resolução número 15 da NPD, e ela vem justamente para aprovar o regulamento de comunicação de incidente de segurança. Se você tem a sua equipe de proteção de dados, você tem que conhecer de ponta a ponta isso, né? Por quê? Porque agora não é um guia de melhores práticas. A NPD, ela tem lá vários guias que você também deve conhecer, mas até então eram referenciais. Nesses guias, por exemplo, falava que era 2 dias o prazo de reporte, né? Mas eram simples referências. Agora é regulamentação.
E a partir do momento que virou essa regulamentação, por isso que veio o insight para nós, que ao invés da gente focar apenas ali no tratamento do incidente, a gente trazer essa reflexão do que precisa ser garantido e organizado e pensado antes em termos de governança, tá certo? Bom, então, o que é uma das novidades da resolução? A resolução vai trazer o que é incidente de segurança, porque lembra que eu falei que a LGPD não tem esse conceito lá no artigo 5º? O regulamento, né, vai trazer, a resolução no artigo 3º vai falar o quê? O que é o incidente de segurança? Que quando acontecer aquela situação, você vai ter que ver se enquadra nesse conceito. Então, qualquer evento adverso confirmado relacionado à violação das propriedades de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Então, esses são os 4 pilares, né, de segurança aqui de dados que vão ser considerados para incidente. E como agora eu vou entrar numa parte técnica aí da segurança da informação, nada mais justo que eu pedir para o Washington colaborar aqui comigo, né, Washington, me explicando para nós esses pontos fundamentais. Então, primeiramente, um prazer aqui estar com vocês, com todo o público aqui, com as queridas amigas e competentíssimas, doutora Rúbia, doutora Larissa. Bem, os 3 primeiros pilares, né, que foram instituídos pela ISO 9000, né, para a segurança da informação, traz a propriedade da confidencialidade, né, que é uma propriedade que envolve os esforços de uma organização, né, para garantir que sejam mantidos os segredos dos dados, né, que eles sejam privados. Né, e para conseguir isso, as informações devem ser controlado de forma a evitar, né, o acesso ou compartilhamento não autorizado desses dados, né? E aí não importa, né, Rúbia, se seja intencional ou acidental, né? A propriedade da integridade, né, ela traz como princípio a garantia de que os dados eles não foram, né, ou não devem ser adulterados, né, e por conta disso supõe-se então que eles sejam confiáveis, né? Os dados eles devem ser protegidos em qualquer instância, quando eles estão em uso, quando eles estão em trânsito, quando eles estão armazenados. Então, independentemente de onde eles residem, né? Se em trânsito ou no ambiente de nuvem, de repente também, né? A disponibilidade é a propriedade que garante que sistemas, dados e aplicativos estejam acessíveis aos usuários quando eles precisam acessar esses dados. Também em qualquer instância de uma rede, de uma nuvem, num sistema de e-mail, e por aí vai. E o quarto princípio, que foi introduzido principalmente, ela não está na ISO 27000, mas ela foi introduzido principalmente com o advento das legislações de proteção de dados. Né? Então, a autenticidade aí, ela tem por princípio validar a autorização do usuário para acessar, transmitir, receber informação. E o exemplo disso são os logins, né? que garante a autenticação de um determinado usuário num sistema, e aí vale também as autenticações por biometria, né? E o sistema autêntico, vamos dizer assim, ele garante, né? Confirma a identidade do usuário antes de liberar o acesso desse aos dados, né? Então, esse é um quarto pilar da segurança que veio principalmente depois do advento das legislações de proteção de dados ao redor do globo. Eu acho que é isso, doutora Rúbia, por enquanto. Excelente, Washington. Então, por aí, a gente já começa a ver o que a gente vai ter que se preocupar na nossa governança, muito embora a gente vai voltar a esse assunto mais para frente. Mas isso, como eu chego, então, nessa segurança de dados? Nós vamos ter algumas medidas, mas eu tenho que manter essa confidencialidade, essa integridade, essa disponibilidade e autenticidade, né? Isso são pilares essenciais dentro da segurança, que já vem até de outros referenciais, e que precisam estar ali na minha mira. Então, muita gente acaba achando que o incidente de segurança é só o vazamento de dados, quando, na verdade, não.
né? Por exemplo, você pode ser um provedor, e nós já tivemos clientes que tiveram esse problema, que perderam acesso à nuvem, com fotografias da família, com trabalhos de faculdade. Isso é desesperador, porque nós estamos agora, né, muito dependentes dos ambientes digitais. Então, não ter acesso, isso pode ser um incidente, e a gravidade nós vamos avaliar ali, dependendo, né, o tipo de serviço, a finalidade do tratamento e tudo mais. Bom, então, primeira novidade, guardem aí, ter um conceito de incidente. Já vamos precisar mexer nas políticas que nós temos, né, para inserir na política de tratamento de incidente, nas políticas, o conceito correto de incidente, de acordo com o que a ANPD colocou no seu regulamento, tá certo? Outro ponto importante é o prazo, gente, porque agora nós temos efetivamente o que na cabeça da ANPD, talvez não na nossa, né, porque só quem já acompanhou o incidente, né, Larissa, Washington, sabe que 3 dias úteis, que é o prazo que nos foi dado, gente, 3 dias úteis, pensa o incêndio, né, que aconteceu. Você ainda está se recuperando, você está contratando pessoas, ainda mais se a empresa não tinha uma governança muito bem estabelecida, em 3 dias úteis, olha, eu vou te dizer que é doído e sofrido. Mas o que eu queria dizer para vocês, o ponto importante aqui, né? Ela considerou 3 dias úteis, mas quando começa esse prazo? Isso que vocês vão ter que firmar nessa noite, do conhecimento pelo controlador. Lembra que é o controlador que reporta? Então, um conhecimento pelo controlador, e aí vem a parte que, para mim, como advogado, que nós vamos discutir e vamos ter que fundamentar na nossa cadeia de custódia, né, de que o incidente afetou dados pessoais. Então, esse vai ser o início. Porque, às vezes, você tem um incidente, mas você não sabe nem em que ambiente o cracker entrou ali no seu sistema, né? O ofensor entrou. E nem sempre em todos os ambientes eu tenho dados pessoais, tem lugares que eu vou ter outras coisas, e eu, sei lá, dado de pessoa jurídica, que talvez possa ter ali acidentalmente dados pessoais, mas nem seriam dados pessoais, ou posso ter informações de logística, que não é dado pessoal, ou posso ter dado pessoal mesmo, né? Então, lembrar que é 3 dias úteis da ciência que afetou o incidente. E quando que eu vou ter essa ciência? Aí nós, advogados, vamos trabalhar que essa ciência só veio quando as pessoas que investigaram aquele incidente, pensa, né, conseguiram identificar o local efetivamente em que houve o acesso e que tudo mais. Até porque eu já acompanhei consultas, né, que me chegaram, que foi uma tentativa de exfiltração. Então, houve o acesso ao ambiente, né? Então, ele acessou, deu aquela espiadinha, mas ele foi detectado antes de exfiltrar. Será que isso já seria um incidente? Ele viu dados, então ele teve acesso, foi um acesso não autorizado, ele viu os dados, mas a informação sistêmica não revelava naquele contexto a exfiltração. A resposta a isso, o que vai ser na nossa ótica? Eu tive um incidente de segurança, mas talvez ele não trouxe naquele contexto o risco e dano relevante, que é o requisito necessário para o reporte. Mas como eu fiquei sabendo disso? Depois que eu tive uma análise técnica, porque quando ele entra, às vezes você não tem nem como saber que ambientes que eles passaram. E quem já teve a oportunidade de ver um laudo pericial, consegue saber que aí sim a gente vai detectando os caminhos, né, que ele passou, qual que foi a infectação inicial, e aí qual não é a nossa tristeza, né, gente, quando a gente vê que as pessoas ainda clicam naquele link, veja aqui, o que está na moda agora, o Big Brother, sei lá, que acabou, as novas fotos do vencedor, sei lá, ou atualize o seu software aqui, as pessoas ainda clicam em phishing e geralmente isso acaba sendo a porta de entrada desses agentes maliciosos, tá? Então, essa é uma novidade. E um ponto importante é que a gente precisa saber que os agentes de tratamento de pequeno porte, existe uma resolução que define quem são os agentes de pequeno porte, né? Eles terão um prazo em dobro. Então, esses 3 dias úteis virarão 6 dias úteis. E ainda, a ANPD trouxe o prazo de comunicação, de complementação da comunicação como 20 dias úteis, a contar da data da comunicação. Vamos entender esse prazo. Voltando novamente lá para o formulário, né, da ANPD de reporte de incidente, você tem 3 possibilidades em termos de fazer o reporte de incidente.
a completa, então eu já sei todos os detalhes do incidente e estou aqui comunicando tudo que eu sei por aquele incidente, né? É aquela já totalmente que eu tenho todos os dados do incidente. Mas eu posso fazer para cumprir aquele prazo, por exemplo, dos 3 dias úteis da ciência, eu posso fazer uma preliminar. Nessa preliminar, eu digo, olha, eu já sei que eu tive um incidente que traz risco e dano relevante, né, que afetou dados pessoais, um incidente de segurança, mas ainda não tenho todas as informações. E aí, nesse caso, a gente vai ter o prazo para complementar. E esse prazo de complementação, vocês podem ver aí no formulário, agora está contando 30 dias corrido, e eu peguei depois da resolução, tá, gente? Mas a resolução fala em 20 dias úteis, que deve dar mais ou menos a mesma coisa, por aí um pouquinho mais, né? Mas a gente vai ter esse prazo. Então, se você notificou, aí não tem dúvida, aí não é mais da ciência, você vai ter que correr na sua investigação interna ali para dar todas as informações exigidas pela NPD nesse prazo complementar, tá certo? Outra novidade importante aqui do nosso regulamento é as diretrizes, então, para saber o que é risco e dano relevante. E aí, gente, mais um ponto que precisa constar nas nossas políticas para a gente avaliar risco, né? Risco é um catalisador do tratamento. Então, a gente precisa saber em cada operação de tratamento de dados qual é o risco inerente, né? Porque talvez eu tenha tratamentos que não tenham tanto risco, mas eu tenho outros que tenham muito risco. E eu não posso ter essa análise depois que o incidente acontece. Eu já preciso me preparar até para que eu possa pensar nas medidas de segurança que eu vou colocar, porque óbvio que tratar dados sensíveis de saúde vão exigir muito mais medidas de segurança do que dados triviais, que às vezes nem permitam a pronta identificação, tá certo? E lembrando que esse artigo 5º da nova resolução, ele é exemplificativo, mas ele já traz uma luz para nós. E ele trouxe 2 pilares para saber o que é risco e dano relevante. Impacto em direitos e interesses fundamentais de titulares e, cumulativamente, ali também, esses outros critérios que são envolver dados pessoais sensíveis, dado de criança, adolescente, e olha que interessante, idosos também foram considerados vulneráveis, o que também a gente vê, por exemplo, no Código Penal, né? Existem circunstâncias de aumento de pena, considerando que o idoso é também vulnerável, tá certo? Bom, aí nós temos dados financeiros, dados de autenticação em sistemas, dados protegidos pelo sigilo legal, judicial, profissional, então sigilo bancário, sigilo de advogado, não é mesmo? Sigilo do Marco Civil da Internet. Então, esses dados também a gente já vê que são dados relevantes, né? E dados em larga escala, e envolver número significativo de titulares, volume de dados envolvidos, duração, frequência, extensão geográfica da localização. Note que essa questão de larga escala, você já tem que ter lá no seu registro das operações de tratamento, você já tem que saber ali no seu tratamento, mais ou menos, ali quantos dados você trata naquele fluxo, tá certo? Porque aí, quando acontece uma situação, você já consegue identificar prontamente se envolveu dados em larga escala. Porque um ponto importante é que quando a gente vai fazer a análise do incidente, é somente ele que deve ser observado, e não o tratamento global do controlador ou do operador. Então, se impactou, por exemplo, a folha de pagamento de funcionários, e a empresa tem 30 funcionários, mas ela trata dados de 5 milhões de titulares, mas esses dados não foram afetados. O que foram afetados são os dados de 30 titulares, que são os empregados da empresa. Eu não vou estar diante de um incidente com dados em larga escala, eu vou estar com um incidente com dados de 30 pessoas. Então, é o incidente que deve ser analisado para fins de entender se os dados afetados são em larga escala ou não, tá? Então, atenção a isso. E quando a gente fala em direitos fundamentais, claro que a nossa Carta Magna ela vai ser um grande exemplo aqui para nós, né, do que pode ser violação de direitos fundamentais, mas a NPD traz ali umas situações características. Então, se impedir o exercício de direitos, direito de locomoção, direito de saúde. Então, pensa que o incidente, você tem um home care lá e impede, né, que você tenha acesso ali aos seus dispositivos, né, de saúde, né? Então,
pode acontecer, dificultar a utilização de serviços como esse da nuvem que eu mencionei, traga danos materiais ou morais, né? Quantas vezes a gente viu situações de vazar que a pessoa fez um aborto, ou vazar que ela tem uma doença grave, isso tudo aqui vai violar, né, direitos fundamentais, violação da integridade física, comprometimento ao direito de imagem, reputação, fraudes financeiras e roubo de identidade, tá? Ainda, dentro dessas novidades, a gente chama atenção, um outro aspecto, para ampla divulgação do incidente em meios de comunicação, porque a gente já disse que a gente vai ter que notificar, né? Notificar para o titular e notificar para a NPD. A NPD a gente já sabe como a gente notifica, tem um formulário, você vai seguir o processo ali da administrativo da ANPD para fazer esse reporte. Mas como que eu notifico o titular, né? Até então, eu não tinha ali as balizas de como fazer, entrava ali dentro do que o controlador ali entendia como as medidas de transparência e tudo mais, mas a ANPD traz ali um conceito para ampla divulgação do incidente em meios de comunicação, porque ela pode determinar, inclusive, né? E qual que pode ser essa divulgação? Pode ser publicação no sítio eletrônico da parte, né, nas redes sociais do controlador, ou em outros meios de comunicação. Pode ser na televisão, igual um recall, né? Depende se atingir serviços essenciais com dados em larga escala, isso pode sim acontecer, né? Ou as redes sociais, como a gente vê, que são tão importantes ali no dia a dia, tal. Então, pode ser determinada essa ampla divulgação do incidente. E dentro dessa situação, eu trouxe alguns exemplos, né? Já que eu falei de redes sociais, do incidente que teve o Facebook, em que ele mandou pelas próprias notificações que a gente tem na rede social, ali a informação de um incidente que aconteceu em 2018, e ele fala, olha, seu nome, seu endereço de e-mail, número de telefone, como sua data de nascimento, a sua localização, onde você foi check-in, foi ali foram expostos, né, pelo incidente de segurança. Então, pode ser que eu mande diretamente para esse titular, e aí, em termos de governança, você tem que ter uma forma de entrar em contato com esse titular, inclusive uma forma menos custosa, porque se for mandar um telegrama, isso vai ficar caríssimo, né? Então, mandar uma notificação vai ficar caro, vai ter que imprimir, talvez, papel, sei lá. Então, a gente tem que ter ali ou um e-mail atualizado, ter uma outra forma que eu possa chegar, né? Tivemos um incidente do Uber, que se eu não me engano, ou Uber ou Netshoes, acho que foi da Netshoes, que eles contataram as pessoas por telefone, mas também pode ter todo ali um custo. Então, eu tenho que pensar como que eu vou manter esse contato com o titular, caso seja necessário reportar o incidente. Mas uma situação interessante foi do incidente do Marriott, que eles criaram uma landing page, né? E nessa landing page, eles tinham ali frequently asked questions, então as dúvidas frequentes, né? Que ali falava o que aconteceu, quais dados foram atingidos, porque às vezes o vazamento é em larga escala e você não vai ter condições de entrar em contato com todos os titulares. E nesse tipo de página, você vai trazer todas as informações e dar a divulgação na forma possível, tá certo? Bom, e aí a gente vai ter uma outra novidade ali, que na verdade estaria ali dentro das melhores práticas, né? Mas vou pedir para o Washington me ajudar, porque você vai ter que ter um relatório sobre o tratamento de incidente, não é isso, Washington? Então, quem que vai fazer esse relatório interno? Quais são os requisitos que geralmente se tem nesse relatório, né? Para registrar aquilo que aconteceu, pensando ali na devida documentação, nas evidências, na cadeia de custódia, não é, Washington? Explica um pouquinho para nós como é que funciona esse tipo de relatório que, para nós, advogados, é tão importante. Então, é um relatório de caráter muito técnico, né? Então, aí tem também o desafio de construir um relatório que seja legível, né, por um profissional que não é, né, da esfera técnica, como eu, por exemplo, né? Então, fundamentalmente, ele é técnico, mas eu preciso escrevê-lo de forma a dar a informação tão quanto da gravidade técnica, mas sem aquela sopa de letrinhas, sabe, de tecnologia e de segurança em que o
vamos dizer assim, a pessoa que vai receber aquela informação talvez vai ter que fazer muito mais perguntas do que compreender aquilo, né? Então, o que a gente normalmente fala é que o ideal, né, é que você não chegue a ter que produzir um relatório de tratamento de incidente, né? Então, existe todo um trabalho anterior que leva a organização a se prevenir com relação à proteção de dados, né? E uma vez que... Porque um incidente, uma vez que ele ocorre dentro da organização, ele pode ter uma dimensão catastrófica ou ele pode ter uma dimensão sem causar danos. Tudo vai depender de como que a empresa está preparada para isso, né, Rubi? Então, um incidente que é detectado de forma rápida permite que a ação de contenção também seja rápida e que vai permitir evitar, talvez, elaborar um relatório de incidente para reportar o que aconteceu, né? Então, isso daí, essa preparação, treinamento, leva a uma resposta eficiente, né? O que a gente chama, e muitas vezes a recuperação pode ser até instantânea, né? Dependendo da ação direta, né? Mas veja, todos esses passos, né? Eles vão precisar ser reportados tecnicamente no relatório de tratamento de incidente, se vier a acontecer um dano na magnitude que você já colocou para os nossos espectadores. Mas para facilitar o trabalho do Washington, Rúbia, por isso que eu bato muito na tecla de elaborar em relatório de impacto em proteção de dados de maneira prévia, né? Por que eu falo em relação ao relatório de impacto? Porque ele vai trazer, ele vai descrever os tratamentos, os processos, os fluxos de tratamento de dados pessoais que podem gerar os riscos aos direitos fundamentais e dano relevante ao próprio titular, né? Então, quando a gente consegue identificar isso de maneira prévia, preventivamente, a gente consegue analisar, olha, eu tenho um dado, né? Conforme já a Rúbia falou, eu tenho um tratamento de dados que tem dados em tratamento em larga escala, eu tenho dados de menores, eu tenho dados sensíveis, né? Como os dados de saúde ou convicção religiosa de uma maneira muito intensa ou massificada. Eu consigo identificar previamente que ali eu tenho um possível dano para o próprio titular. E aí, quando eu faço isso, né? Quando eu faço esse relatório de impacto de maneira prévia, porque a própria legislação, né, a própria LGPD menciona que a autoridade nacional ela pode fazer essa solicitação. Mas quem me garante que ela vai me dar um prazo bom para poder elaborar esse relatório, né? Se eu vou estar tranquilo para poder fazer essa análise? Esse é um ponto. E no segundo ponto, quando eu tenho um incidente, como que eu vou mostrar que eu já tinha medidas já para poder ou remediar ou para poder resolver esse risco, esses danos, né? Então, por isso, né? Temos aí 2 exemplos que o nosso querido amigo Washington já havia mencionado, que é o do guia, que o próprio gov.br mencionou, e tem um relatório de impacto do próprio TCU para nós termos uma noção daquilo que é importante. Então, por isso que é importante não esperar o incidente acontecer e nem esperar a solicitação da própria NPD, mas a gente fazer um relatório de impacto prévio, analisando quais os fluxos que são realmente que geram risco ou dano relevante ao titular, mencionando quais são as medidas de salvaguarda, quais são as medidas de mitigação desse risco, de retenção desse dano, o que a gente pode trazer de melhoria, qual seria literalmente o impacto. E também, já dentro do próprio relatório de impacto, a gente já pré-estabelecer, como já a doutora Rúbia já havia mencionado, sobre como nós vamos fazer essa informação, né, essa comunicação para o próprio titular. Olha, se um dano acontecer, né, se um incidente acontecer, se for pequeno, a gente trata dessa forma em relação ao titular, se for médio, a gente comunica dessa forma, então a gente já consegue fazer
parâmetros né, procedimentos que já antecedem o possível bate na madeira, como a gente falou, nós não queremos que aconteça incidente em lugar nenhum, né? Mas caso acontecer, a gente não vai ter que ficar apagando fogo e resolvendo um problema, né? Então, o incêndio acontece, toda a equipe, né? Já participamos de vários, todos ficam à flor da pele, meio que perdido, e isso é eficiente quando acontece se nós já tivermos um relatório de impacto pré-estabelecido. Não é verdade, Rúbia? Isso mesmo. E tanto que a nova regulação fala que ter um relatório de impacto com recomendações para reversão e mitigação é uma boa prática, né? E boa prática ameniza a sanção lá na frente, né? Ou pode transformar só em uma advertência. Então, esse será o nosso trabalho para dizer, não, a NPD não precisa sancionar, não, porque eu fazia tudo bonitinho aqui, tá vendo? Minha governança estava bacana. Então, ela já considera isso como uma boa prática. E lá no artigo 8º vai falar que a NPD pode solicitar, né, o relatório de impacto, pode solicitar o registro das operações de tratamento de dados pessoais, porque esse registro, que é o mapping, né, inventário de dados, data mapping, aí, enfim, cada um dá um nome, ele é obrigatório pela LGPD, para o controlador e operador. Então, quem ainda não registrou o tipo de dado, a finalidade, a base legal, que é aquele data mapping, precisa fazer isso urgente, porque isso é obrigatório, obrigação legal, né? E a NPD pode solicitar isso, como também pode solicitar aquele relatório que o Washington falou, de tratamento de incidente, tá certo? Então, atentar para isso. E aí eu queria que o Washington me ajudasse a falar um pouquinho, porque o relatório, você vai ter que descrever as suas medidas de segurança, né, Washington? Então, vou pedir para o Washington, essas medidas que a NPD indica são medidas bacanas, a gente pode seguir esse caminho, fala um pouquinho aí para nós. Eu acho que a NPD foi muito feliz na resolução. Eu li, inclusive foi a querida amiga doutora Rúbia que me anunciou a resolução, mas foi muito bem escrita e dá já um panorama, né, já dá um mapa guia para como as empresas devem se preparar. E existe uma questão também, né, Rúbia, que traz junto com o relatório de impacto, que é o seguinte: normalmente o relatório de impacto, até com base nas experiências que a gente tem, ele mostra muitas fraquezas também da corporação naquele momento do incidente. Então, uma das recomendações, né, é que esse relatório ele tem uma audiência restrita, né? Principalmente quando você vai dizer, por exemplo, não, eu não tenho firewall, eu não tenho gestão de ativos, não tinha segregação, e isso está publicado na rede. Obviamente que isso é uma informação vantajosa para os adversários que querem se valer das fragilidades das empresas, né? Exatamente. E, inclusive, a regulação fala que compete ao controlador dizer as informações que ele precisa que seja atribuído segredo. Então, você também tem que ter uma análise prévia daquilo que é sigiloso na sua companhia, para que, quando você for fazer os reportes, você já peça os segredos devidos ali dentro dos documentos que vão ser enviados à autoridade, tá certo? E ainda, Washington, fala um pouquinho para nós, então, de como que a gente pode estruturar melhor, então, né, o que a empresa vai fazer diante de um incidente ali, nessas medidas de segurança. A gente divide, né, sempre como tem várias coordenações dentro das empresas, né, que tem um plano estratégico, tático e operacional. Né? O estratégico é aquilo que é definido no top level da companhia, né? E dentre as estratégias das empresas, uma delas é atendimento a todas as legislações. É claro que o assunto nosso aqui é a resolução da NPD, então a gente traz a Lei 3.709, que é o tema do nosso webinar, né? E no plano tático, como fazer o atendimento daquele plano estratégico? Ora, a empresa precisa criar as políticas de segurança, as políticas de segregação, as políticas de uso adequado dos sistemas, política de encriptação de dados,
né? E a gente trouxemos como exemplo aí um usuário que não deve acessar sites de programas que não são oficiais. Por que a empresa precisa disso? Porque ela sabe que, junto com isso, vai trazer algum malware para dentro da empresa e que vai causar danos à reputação da empresa, né? Pode trazer ransomware, pode trazer males de N natureza, né? Então, como que eu atendo, então, ao plano tático? A política de segurança vai ser sustentada pelos programas operacionais, né? Ou seja, então, se o usuário não deve acessar o site com um programa não oficial, eu vou criar um filtro de conteúdo para que, automaticamente, ao tentar acessar um site dessa natureza, ele já é bloqueado. Então, a empresa garante o cumprimento, né, do plano tático que foi definido, por sua vez, o plano estratégico. Basicamente, é essa a ideia desse pilarzinho aí, viu, Rubia? Excelente, Washington. E aí, né, vamos supor que nós fizemos toda ali a análise do incidente, e a gente decide que ele não traz risco e dano relevante, foi uma coisa ali, sei lá, eu mandei ali um anexo, mas a pessoa era uma pessoa que tem segredo, né, tem o dever de segredo, como um advogado que é conhecido da empresa, que já falou que já pagou, não eram muitos dados, era uma questão simples ali, eu posso falar ali, então, que não era um incidente reportável, né? A NPD traz a obrigação de você, mesmo assim, fazer o registro de todos os incidentes de segurança que foram detectados. E isso tem que ser guardado por 5 anos, contado a partir da data de registro. Então, mapear esse prazo de 5 anos, até porque isso vai entrar ali, né, no nosso cronograma de retenção de dados, de informações, e deverá conter, então, a data do conhecimento do incidente, a descrição da circunstância, aquilo que a gente já precisa ter até para reportar também, né? A natureza e a categoria dos dados afetados, o número de titulares, a avaliação do risco, quais foram as medidas, forme o conteúdo de comunicação, se o incidente tiver sido comunicado, os motivos da ausência. Então, o que precisa saber que seja, se você pode ser tanto na situação que você entender que é um incidente de segurança ou não é um incidente de segurança, isso precisa ser mapeado e registrado pelo nosso querido encarregado, né, para que ele possa, então, ter esse tipo de documentação exigida. E uma outra novidade que muito se dizia, né, se a NPD faria auditoria, e está lá previsto no regulamento. Sinceramente, eu acho que ela não tem braços para isso atualmente, né, assim, a gente tem visto que ela ainda está formando a estrutura, mas o regulamento fala que ela pode sim realizar auditorias ou inspeções, mas também pode solicitar que determinar que seja realizado. Então, eu imagino que esse vai ser o mais provável, que ela pode determinar que uma empresa idônea, como o nosso querido amigo Washington aí, né, Washington, faça essa auditoria e apresente um relatório dessa auditoria realizada para fundamentar aquilo que foi decidido. Então, para a gente ir caminhando para esse trecho final do link com a governança, a gente precisa entender que a resolução fala expressamente que o seu objetivo é promover a adoção de regras e boas práticas de governança, medidas de prevenção e segurança adequadas. Então, você já tem que ter ali dentro da sua empresa, né, uma governança em privacidade, uma governança em proteção de dados, né? Por quê? Porque, claro que o regulamento ele impacta, né, vai ter impactos nessa governança, como a gente viu, de registros, de mapeamentos, de medidas que eu faça essas análises, né, documentações, mas eu já tenho que também ter aqueles pilares que estão lá na LGPD, do comprometimento da alta direção, que seja aplicável à generalidade dos dados, que adapte a essas estruturas, né, que tenha ali, trace uma confiança com o titular pela transparência, mecanismos de participação do titular, que eu garanta ali o exercício de direitos, e olhe lá, conte com um plano de resposta a incidentes e remediação. Não dá para pensar no incidente quando ele acontece, porque aí fica aquela coisa que ninguém sabe quem acionar, quem decide, quem que decide se reporta ou não reporta? Ok, controlador, mas quem representa o controlador nessa hora, né? Quem vai dar a palavra final? Porque nós, advogados, geralmente fazemos recomendações, o encarregado vai dar a sua opinião ali, às vezes dentro de um comitê, mas tem que dar a palavra final. Isso foi estruturado dentro do controlador?
né? Deixar para pensar nisso em última hora é bem complicado. Mas na governança a gente tem que ter ali o monitoramento contínuo, ter os canais de denúncia, e a gente não pode esquecer da nossa querida figura do encarregado de proteção de dados, porque a gente que acompanhou incidentes vê como é delicado quando essa função é cumulada, por exemplo, com quem trabalha em segurança da informação. Porque se o encarregado ele é da segurança da informação e teve um incidente de segurança, com certeza ele está ali apagando o incêndio da segurança da informação, de restabelecer o serviço, de evitar que infecte mais o sistema e tudo mais. E ele, com certeza, não está pensando nas atribuições de encarregado, né? Quantas e quantas vezes a gente participou de situações que o encarregado não conseguia participar da reunião, porque estava resolvendo. E aí que pode começar a surgir o tal do conflito de interesses, né? Então, pense nisso ao nomear um encarregado, porque ele tem atribuições importantes, inclusive dentro de um incidente, tá certo? E não ser encontrado, ou estar resolvendo outras coisas, não conseguir decidir, isso pode impactar bastante nesse momento. Mas, para fins de governança, o que é importante saber? Que o regulamento fala que vai ter que ter a comprovação de poderes de encarregado. E nós que fizemos muitos projetos aí de adequação, né, Larissa, a gente sabe que muitas vezes a empresa só cria um canal de comunicação com o encarregado, mas esse canal, na verdade, ele representa um setor ali na companhia, né, alguém que cumula uma função, mas o encarregado em si não existe. E aí, como é que fica? Se é ele que faz o canal de comunicação entre o controlador, a NPD e titular, como que eu vou correr no último minuto ali, comprovar poderes, aí a autoridade vai ver que aquela nomeação está com data atual, então, será que nomeou agora, já não estava cumprindo a lei, sabe? Então, cuidado com isso, a gente tem que ter a formalização, né, dos poderes. Claro que a gente tem hipóteses de dispensa de encarregado para os agentes de pequeno porte, mas nessa mesma resolução de dispensa, que é a 2, fala das exceções, se você tem, mesmo sendo agente de pequeno porte, você tem tratamento de alto risco, né, ou tem uma receita bruta superior ao limite legal, ou seja, parte aí de um grupo econômico, então tem que analisar essas coisas com bastante cuidado. E aí eu vou passar para encerrar, né? Tem aí, a gente não ouve vocês, né? Mas a gente vai, então, conversar um pouquinho com o Washington sobre essa política do tratamento em si do incidente, né? Pensando nesse plano tático, certo, Washington? Certíssimo, doutora Rúbia. Inclusive, você estava falando, né, que muitas vezes não existe parte daquele plano, né? E pelo menos na nossa experiência também, a gente encontra nas empresas que elas têm uma política de segurança da informação, mas que não reflete, na realidade, o tratamento de risco, a avaliação de risco específico para aquela empresa, né? Então, hoje em dia, o que a gente percebe é que tem muitas políticas sendo assim, dá a sensação que estão literalmente sendo copiadas de outras políticas, mas sem fazer a análise de risco apropriada para que a política seja o reflexo daquela empresa com aquelas características que ela exerce, né? E a política de tratamento de incidente, ela também deve ter esse mesmo teor, né? Para que se tenha uma resposta eficiente, precisa ter um treinamento adequado, precisa conhecer quais são os pontos fortes e também conhecer as fraquezas da organização, porque muitas vezes o pessoal de tecnologia conhece bem isso, muitas vezes o pessoal de tecnologia solicita ferramentas, equipamentos para garantir a segurança, mas quase nunca tem budget para o pessoal do TI. E aí depois o pessoal do TI tem que resolver os problemas de incidente, né? E isso tudo traz um problema depois para você recuperar esse ambiente. Se o incidente ocorre e eu não tenho o plano de tratamento adequado na política, qual o tempo que eu vou levar para recuperar esse ambiente, né? E depois que isso tudo acontece, depois que o incidente acontece, a gente também percebe isso, que quase nunca é feito a revisitação daquele incidente para
aprender com os erros, né? Aprender lessons learned, né? Como o pessoal costuma falar. Então, o aprendizado é muito importante para que aquilo não se torne reincidente. Só dando um pequeno exemplo, né? A gente teve recentemente uma transportadora lá na região da Baixada Santista que foi infectada com um ransomware, né? E o pessoal estava pedindo 460 mil reais, algo assim, né, para eles pagarem. E eles conversaram com o atacante lá, né, o hacker. O hacker disse, eles falaram que não tinham condições de pagar aquele montante. E eles reportaram para o pessoal que estava fazendo lá a comunicação com eles, que eles já estavam monitorando a empresa há quase 7 meses, que eles sabiam que a empresa tinha condições de pagar aquele montante. Né? Então, eles já estavam 7 meses monitorando todos os ativos, tudo da empresa, e pasme, a empresa não percebeu que isso estava acontecendo. Né? Então, só para você ver o nível de gravidade, né, que uma política de tratamento de incidente, a importância que ela tem para uma organização, né? E principalmente se ela é bem feita, bem estruturada, né? Ô, Washington, até isso foi interessante que você falou, porque lembra que a gente falou que o prazo, então, para reportar a autoridade é 3 dias úteis, né, do conhecimento do incidente de segurança com dados. Mas numa situação como essa, o que a gente tem? Tá bom, você cumpriu o prazo, assim que você ficou sabendo, o cara já estava 7 meses lá. Você fez o reporte, está tudo certo, o prazo você não desobedeceu. Mas imagina a autoridade analisando a sua governança, se alguém consegue ficar no seu sistema durante 7 meses e você não percebe, né? Então, você tem que saber quais são as ameaças e se preparar para elas. Backup, né, Washington? Fala para nós um pouquinho de backup, porque o ransomware, essa praga que criptografa os arquivos e tal, e geralmente as pessoas pagam um resgate porque ou não tem backup ou está armazenado em um lugar que depois não permite acessar, né, Washington? Exato. E existem também situações em que a empresa deixa o backup conectado com a rede que vai ser atacada, né? Esse também é um outro problema, né? A gente tem feito cenários, né, em que quando a máquina não é desligada, a gente consegue fazer um dump do conteúdo da memória RAM, porque é lá que fica guardadas as chaves criptográficas que foram utilizadas, por exemplo, num ataque ransomware, né? E qual é o problema também, né, Rubia? Muitas vezes, por desconhecer quais são as técnicas, e muitas vezes desconhecer quais são as técnicas, é a razão do porquê não ter uma política de tratamento apropriada. Porque a maioria das empresas desliga tudo quanto é ativo, porque pensa que aquilo vai se propagar. Sob uma perspectiva, não está errado, mas sob a perspectiva da ação correta a tomar, ele perdeu a chance de poder recuperar os dados encriptados. Né? Então, em todas as empresas em que a gente atendeu e que os ativos não foram desligados, nós revertemos o processo de encriptação. Fazendo uma análise da memória é demorado, leva coisa de 4 a 5 dias, dependendo do caso, mas, enfim, é diferente de você não ter sequer a opção de poder contar com uma análise apropriada e saber o que fazer, né? Então, perfeito. O que a gente pode dizer, então, resumindo tudo isso, é que a empresa precisa ter uma boa governança em proteção de dados, porque é mais barato prevenir do que remediar. Às vezes o remédio não tem, né? A doença não tem cura. Então, você vai tentar ali, mas depois que vazou, que foi, o dano está feito, a reputação está abalada. Então, é muito importante que se formem as equipes internas, né? Quem vai ser responsável por o quê? Né, como que funciona, quem que é o encarregado, tem que treinar, porque as pessoas ainda cometem, assim, caem em engenharia social, clicam em links, baixam coisas, informa e-mail corporativo em sistemas gerais e senhas corporativas em promoções, em sites duvidosos, né? Quantos incidentes acontecem porque houve um vazamento num site duvidoso que a pessoa usou o e-mail corporativo lá
né? Então, gente, a gente precisa conversar com as pessoas, e tem que fazer esse treinamento. Eu espero que a gente tenha plantado algumas sementes aqui em vocês, né, para que vocês possam pensar sobre, poxa, né, como eu posso melhorar dentro da minha companhia. Às vezes um treinamento como esse, né, a NPD fala em ações educativas, ele pode evitar tantas coisas, porque não adianta também você ter um sistema eficiente, criptografar dados e tal, se a parte mais vulnerável, que somos nós, não tem essa visão de risco, não sabe as ameaças, ainda tem falhas de segurança, né? Não tem uma educação digital adequada. Então, esse planejamento é fundamental e a gente também precisa entender que esses impactos do regulamento, vocês que têm equipes de contrato, ficar atentos, né? Porque os contratos têm anexos específicos de proteção de dados, e às vezes tem prazos que são prazos que não estão de acordo mais com o regulamento, porque fala em 3 dias úteis do incidente, não da ciência do incidente, de segurança com dados pessoais. Então, veja, eu tenho um escopo específico, não é qualquer evento de segurança, porque se você colocar no contrato que é qualquer evento de segurança, esquece, você saiu desse conceito da LGPD, da NPD, né? Então, o contrato faz lei entre as partes. E ali sempre ter essas obrigações, principalmente do operador, de te ajudar ali numa situação como essa, porque, né, você pode precisar dessas informações. Então, vou devolver a palavra para a Larissa, para que ela possa ver se a gente caminha ali para o encerramento, atendendo às dúvidas e ouvindo um pouco o pessoal que pode participar aqui conosco. Verdade, né, Rúbia? E assim, é importante mencionar também que hoje em dia, dentro do mercado, às vezes o barato sai caro, né? O que a gente tem visto é de muitas, igual o nosso querido amigo Washington já mencionou, políticas idênticas, mas não tem aplicação e não faz jus à realidade da empresa, governança mal estabelecida. Então, às vezes eu tenho o DPO, mas quem é o DPO? Não sei, foi um lá que assinou o documento, tá, mas ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe das questões, né, das obrigações, das responsabilidades dele, ele consegue orientar o controlador e o operador nesse fluxo, ele consegue atender com eficiência os direitos dos titulares. Então, esse é um ponto que a gente tem que deixar e chamar a atenção. E lembrando também, Rubia, que você mencionou sobre a questão do encarregado, para a gente fazer a nomeação de uma maneira prévia, o encarregado ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então, às vezes, uma companhia que não é muito grande, ela é pequena, ela pode sim terceirizar, nós, o escritório, né, juntamente com alguns parceiros, tanto quanto o nosso querido amigo Washington, nós atuamos como DPO as a Service para poder ajudar, né, essa empresa a ter um encarregado não estar, né, vamos já, né, não cumprindo a legislação, estão fazendo essa nomeação para um DPO as a Service, também gerará uma eficiência e também trará mais segurança, porque traz pessoas com conhecimento, com técnica, com sabedoria e com expertise no assunto para poder falar a respeito. Então, esses são alguns pontos, né? Lembrando que quem não se adequou já passou da hora, né, de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Por incrível que pareça, eu vi uma nota que, infelizmente, o Brasil tem muitas e mais empresas sem adequação do que com adequação, mas a gente tem uma fé que o brasileiro ele não vai mudar, né? Vai mudar, não vai esperar o incidente acontecer para correr atrás. É por isso a importância de nós semear essa cultura de proteção de dados, essa sabedoria no sentido de você prevenir é melhor do que remediar. Como a Rubia falou, às vezes a doença não tem cura, então a gente está aqui já para colocar a sementinha para vocês prestarem atenção nos assuntos que são tão importantes. E também, já indo para questões das dúvidas, eu sei que tem algumas pessoas que já têm perguntado aqui no chat, se vocês puderem clicar na mãozinha e aí levantar a mão, vão ser abertos o microfone e a câmera. Se vocês não quiserem, a câmera pode desconsiderar. E podem falar. Eu acho que a primeira é a Elaine Silva. Quer explicar um pouquinho da sua questão em relação a uma... Você menciona sobre uma declaração, qual seria esse sentido? Acho que nossos técnicos estão abrindo o microfone e a câmera Enquanto da abre o Elaine. microfone, Larissa,
Tem aqui algumas perguntas. Opa, a Elaine apareceu? Oi, estão me ouvindo? Oi, Elaine! Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Obrigada, Bom, viu, por estar aqui imagina. conosco. Ali sobre a nomeação do DPO, né, vocês comentaram, né, que agora com a resolução, ali é importante esse DPO estar nomeado, e não necessariamente, geralmente ele acumula, né, funções ali com algum outro cargo, e não necessariamente no contrato de trabalho vai estar especificado ali o cargo, né, DPO, ali, encarregado de proteção de dados, ou alguma coisa nesse sentido. Então, evitando ali, de repente, uma procuração, porque daí, né, a procuração tem data ali, uma declaração, de repente, informando que desde a data de, sei lá, 2021, 2022, ele já atua como DPO, apesar do documento ser datado agora, retroagir os efeitos, isso tende a ter algum problema ali perante a NPD na hora de apresentar alguma documentação, ou vocês entendem que tudo bem, dá para encarar dessa forma e uma declaração bastaria? Então, nesse caso, Elaine, eu acho que tudo a NPD vai analisar, porque é um processo que, claro, ela está analisando o incidente, mas nada impede que na análise de um incidente ela detecte outras irregularidades, inclusive se a empresa tinha ou não um DPO, né? E aí, quando ela menciona os documentos, a regulação que vai dizer isso, tá? Ela vai falar, pode ser um documento comprobatório do vínculo contratual, então se o DPO ele é CLT, por exemplo, ele pode juntar ali, né, o registro oficial ali na CLT, como esse cargo e tudo mais, mas também pode ser uma procuração, também pode ser um termo de posse, pode ser uma declaração? Pode, né? Que declaração para esse fim de nomeação talvez não é o melhor instrumento para atribuir o poder, né? O poder ele viria então dessa nomeação, né? Dessa procuração ou desse termo de posse aí desse documento que represente que ele efetivamente exija o cargo. Então, quanto mais a gente estiver perto do exigido ali pelo regulamento, já que ele menciona os documentos, melhor, tá certo? Ah, legal. Tá ótimo. Obrigada então. por contribuir, Obrigada, viu? Olha, Elaine. tô vendo aqui algumas perguntas, Lari, perguntando se esse tipo de pessoa geralmente é identificado, né? A gente tem um trabalho, né, Washington, geralmente esse documento que é feito para investigar o incidente, ele não serve também só para registrar o que aconteceu, mas ele serve para ver se nós temos elementos rastreáveis, porque às vezes quem causa o incidente não é um bandido, não, é um funcionário, né? Que a gente tem os casos de insider e que pode estar vazando dados, às vezes até para um concorrente, né? Ou a gente tem concorrentes que podem estar fazendo acessos não autorizados. Então, às vezes, essa apuração permite sim a identificação. É claro que eventos muito especializados de ransomwares profissionais, vamos dizer assim, é um pouco mais difícil essa identificação, porque às vezes vem de quadrilhas internacionais, né? Ainda vem uma outra pergunta aqui sobre, então, como as empresas devem adaptar suas políticas de privacidade, os procedimentos internos para estar em conformidade com o regulamento. Essa é uma pergunta importante, porque, assim, primeiro você tem que estar em conformidade com o LGPD, então já ter mapeado, né, feito ali os registros das operações de tratamento, ter nomeados os responsáveis das áreas, para que a gente tenha cada um ali a sua atribuição, eventualmente ter o comitê decisor para decidir sobre tudo isso. Então, a gente vai ter cada um exercendo o seu papel, claro que dependendo da relevância do tratamento de dados, mas eu tenho que pensar em tudo isso que o regulamento me exige. Quem que vai fazer esse relatório, né, de registro? Quem que vai fazer esse relatório do incidente? Porque, às vezes, dá essa atribuição para alguém da equipe e a pessoa não tem o know-how, até porque o que vai para o relatório também tem que ser refletido juridicamente, porque você pode estar fazendo provas contra si mesmo. Então, tem uma visão jurídica, tem uma visão técnica, e por isso que os trabalhos no contexto de LGPD, eles são multidisciplinares, como a Larissa disse, não é apenas uma questão de LGPD, eu posso ter, o sistema financeiro tem muita regulação, tem Código de Defesa do Consumidor, eu posso ter o Ministério Público, que também pode querer informações e não apenas a NPD, e querer ajustamentos de conduta, como nós vimos. Então, de fato, a questão é complexa e a gente tem que se preparar com esses times multidisciplinares para que tudo seja feito da melhor forma e traga o menor, as menores das consequências, né? E as penalidades são aquelas previstas na LGPD, pode ir desde uma advertência, multa
que pode chegar até 2% do faturamento, mas o que é pior, bloqueio dos dados, paralisação de atividade, né, publicização da ofensa. Então, realmente tem penalidades muito chatas, mas eu diria que a pior é a reputacional, né, gente? Porque isso, uma vez que você declara ali um incidente, a gente já viu que as ações da empresa caem, né? Eu mesmo tinha uma empresa que teve um incidente, tinha ação, fiquei triste, porque minha ação foi lá para baixo, falei, poxa vida, fiquei bem triste, né? Mas isso acontece, tá? Que mais? Alguém quer abrir o microfone? Tem uma pergunta, Raoni, quer abrir o microfone ou posso ler sua pergunta? Acho que eu já respondi aqui, Lari. Não, ele tem outra pergunta aqui. Quais são os principais procedimentos que uma empresa... Tá me ouvindo, Raoni? Falar alguma coisa ou não? Acho que não. Acho que sim. Falar? Tá abrindo. Eles estão abrindo o microfone, só um minuto. É possível ouvir? Sim, olá, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta, por participar conosco. Eu que agradeço. Boa noite, Washington. Boa noite, Rúbia. Boa noite, Larissa. Boa noite. A pergunta que eu tenho é quais são os principais procedimentos que uma empresa deveria adotar depois da ocorrência de um incidente, né, que envolva ali a quebra de sigilo de dados, e como esses procedimentos podem se alinhar com as diretrizes estabelecidas pela LGPD. Excelente pergunta, viu, Raoni? Acho que ter um plano de resposta a incidente já te dá o caminho ali do que fazer. Então, acionar as atribuições, e acho que o Washington podia compartilhar aqui conosco um pouquinho sobre essa forma, né, de tratar ali a região. É claro que depende do tipo de incidente, mas se a gente pensar aí de um incidente de segurança, né, Washington? Sim. O que a gente orienta sempre, né, é fazer uma análise de risco aprofundada do negócio, Raoni, porque quando você mergulha numa análise de risco, na forma e na concepção em que ela deve ser realizada, os próprios profissionais da área técnica, eles começam a ter a percepção do tipo de problema que eles podem ter, né? E aí, com base nos resultados desses riscos maiores ou menores, então, puxa, eu tenho uma grande probabilidade, né, vamos dizer, até o exercício do próximo budget, que eu não vou conseguir comprar alguma coisa para minimizar esse risco, eu preciso né, ter certo que ações que eu vou tomar, porque há um grande risco daquilo acontecer, né? Então, eu sempre tenho, né, na minha mente que uma análise de risco bem estruturada, bem aprofundada, ela vai trazer esses subsídios do que fazer, né? Porque com ela você já mapeia para todos os outros elementos que vão basear a resposta a incidentes, né? Como que eu vou lidar com um incidente de menor gravidade, ou um incidente de média gravidade, ou um incidente que eventualmente possa ser catastrófico, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto de atenção, né? Que, inclusive, o escritório da doutora Rúbia e da doutora Larissa performam muito bem esse tipo de trabalho, mas é porque esse primeiro trabalho de análise de risco, ele traz muita informação útil para a construção de toda a base de defesa. Eu não sei se te responde, o Raoni. Complementando o Washington, a gente não consegue ser preciso também em relação a isso, porque depende de empresa por empresa. Eu tenho empresa que trabalha determinados tipos de dados, tem determinados tipos de riscos e tem determinadas saídas relacionadas a determinados tipos de incidente. Então, quem vende, desculpa a minha bater nessa tecla, mas quem vende o Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo não está correto, porque cada empresa tem as suas peculiaridades, cada empresa tem a sua forma de remediar
e de aplicar as melhorias para que não façam, ou que não aconteça, ou quais seriam os próximos passos depois do incidente. Então, isso acaba sendo uma questão mais particular e estratégica da empresa do que seria um Ctrl-C, Ctrl-V para todas as unidades. E também, assim, só para finalizar essa pergunta, a gente vai ter que entender o enquadramento do incidente, né? Então, o que o incidente é? É uma conduta criminosa? Se ela é uma conduta criminosa, ela vai demandar medidas, né, que precisam, né, ter reflexos nesse âmbito. Então, eu preservei a prova adequadamente, eu tenho elementos rastreáveis, a pessoa que fez isso, ela é anônima ou ela é prontamente identificada, né? Porque se ela for anônima, eu posso ter que fazer medidas de quebra de sigilo para identificar. Se ela é prontamente identificada, eu posso, né, se for um funcionário, eu tenho reflexos no âmbito trabalhista, eu tenho ali aplicações de justa causa, uma sindicância interna. Se é um criminoso, eu tenho um boletim de ocorrência, né? Eu tenho o chamado boletim de ocorrência de resguardo, também tem seguradora que exige boletim de ocorrência, então a gente também tem que olhar a pólice de seguro, se tiver seguro. Então, um evento de insegurança, ele é sempre, assim, muito complexo, mas a gente tem que ter, sim, uma análise especializada, se preocupar com provas, elementos rastreáveis, documentação, registro, e isso, né, o que meus contratos exigem, porque a gente falou de notificar o titular e a NPD, né, mas eu não posso esquecer as equipes de contrato. Alô, equipes de contrato, estou identificando algumas aqui, né, que o contrato também me traz obrigações num contexto de incidente, e eu vou ter que reportar também, talvez, né, nesse contexto de obrigações contratuais. Então, não obrigações legais, mas talvez obrigações contratuais. Então, acho que esses seriam os pontos. Será que tem mais alguém? Caminhamos para o encerramento? Já passamos aqui um pouquinho. Eu acho que não tem mais, mas eu acho que se alguém tiver, pode levantar a mão, que o pessoal da nossa organização está olhando. E aí eu queria contar 2 novidades, né, para vocês. A primeira é que está por vir, eu vou dar um spoiler, que o PFFA vai lançar brevemente um curso de governança e proteção de dados, que também vai falar sobre incidente. Então, isso tudo a gente pode ver na prática, entre aspas, né, tudo suposições, a ideia, vou dar outro spoiler, teremos simulação de incidente, então que a gente possa trazer para vocês como que isso acontece na prática de uma maneira, né, muito mais didática para vocês. Então, se vocês gostariam de fazer parte desse curso que será lançado em breve, deixo aí o QR Code do escritório, vai ter lá um link de inscrição, então vocês se inscrevam, que nós vamos encaminhar futuras informações a respeito desse curso. E a outra novidade é que esse evento vai ser gravado, vai ser disponibilizado nos nossos canais, nas nossas redes, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, e siga nós também no LinkedIn, né? Fora siga nós, eu, Larissa Pigão, Rúbia Ferrão, e nosso querido amigo Washington também lá no LinkedIn, que traz muitos insights sobre segurança da informação. Então, eu acredito que a gente não tem. Temos mais perguntas? Temos? Não temos mais pergunta. Então, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar com vocês, que vocês nos sigam, nos acompanhem, por estarmos aqui juntos nessa noite muito agradável. Agradeço a minha querida amiga e sócia Rúbia Ferrão pela disponibilidade, pela iniciativa, do nosso também querido amigo Washington Almeida, que nos trouxe vários insights sobre segurança da informação, e eu, Larissa Pigão, vou ficar te aguardando no próximo evento, no próximo curso, e te espero cada vez mais próximo da gente. Até a próxima e tenham todos uma boa noite.